Bom, gente, boa tarde. Quero agradecer muito o convite da Verusca para estar aqui. Eu trabalho o tema de saúde mental e gênero há mais de 20 anos, é meu campo de pesquisa. Venho da psicologia clínica, também da psicanálise e também fiz filosofia. E meu tema principal, desde o começo, foi sobretudo saúde mental de mulheres. Mas eu percebi que era impossível falar da saúde mental de mulheres sem falar dos homens. Então, há 8 anos eu venho pesquisando as masculinidades e um dos temas que eu trabalho é a violência contra as mulheres. A gente está num dos países mais violentos do mundo e muitas estatísticas, né? Não é só o feminicídio, infelizmente, mas estupro, assédio, um monte de coisa. A gente vai falar um pouco sobre isso. E o tema que eu vou trazer para vocês, a Ana falou um pouquinho, né? No trato de socialização, pois eu vou falar da socialização. Então, esse vai ser o tema. Porque é isso, quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, quando a gente está no ambiente educativo, a gente leva aquilo que a gente aprendeu na vida. A gente precisa, então, falar sobre isso. Obrigada. Então, a primeira coisa que eu queria trazer, eu sei que é chover no molhado, basta abrir a rede social hoje e a gente percebe como o Brasil é um país violento contra as mulheres, né? Caso de feminicídio, estupro coletivo. Cada dia que você abre, tem uma notícia pior. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, em 2024, o Brasil bateu o recorde de feminicídio. Foram quase 1.500 mulheres notificadas, né, como feminicídio, assassinadas no nosso país. E também o maior número de estupros, de uma série histórica. Em 5 anos, a gente teve mais de 7.000 casos de feminicídio. Eu acho que não é difícil a gente falar que a gente vive numa guerra contra as mulheres, né? E que isso é um problema. Acho que nenhuma mulher que abre uma rede social ou para pensar não sente medo. Inclusive, a gente está enfrentando um fenômeno no Brasil que é mulheres heterossexuais preferindo ficar solteira para não correr o risco de ter que terminar uma relação, ou sabe-se lá que destino vai ter se relacionando com um homem. E aí, é preciso dizer que a violência contra a mulher, ela tem uma alta correlação, independentemente da violência física, violência psicológica, violência sexual, tem uma alta correlação com impactos, com transtornos, né, com impactos na saúde mental. O que as pesquisas mostram é que essa correlação é alta com depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do sono. Existe também uma psiquiatrização dos sintomas. Vou dar um exemplo de uma das mulheres que eu vi num CAPS. Essa mulher, ela tinha uma relação bastante violenta. O cara comprou um facão, começou a dormir com um facão do lado da cama e ela não conseguia dormir. E aí, ela foi diagnosticada com transtorno do sono. Eu pergunto para vocês, não dormir no caso dessa mulher, na verdade, é um transtorno ou é uma estratégia de sobrevivência? Dá um hipnótico para ela, esse médico vai estar fazendo bem ou vai estar fazendo mal? A gente tem que tomar muito cuidado. Existe uma tendência a hiperpsiquiatrizar algo que deveria, não sou contra os remédios, mas deveria ter outras soluções, inclusive uma rede de apoio, a própria rede que atende a mulher vítima de violência. E aí, gente, vem uma coisa, vou trazer os homens para o debate. Uma pesquisa que foi feita em 2013 pelo Instituto Avon, junto com Data Popular, com homens brasileiros, para saber a percepção deles sobre a violência doméstica. Então a pergunta é: você já cometeu alguma violência contra uma parceira ou ex-parceira? Olha só, 16% apenas dos homens assumiram já ter cometido. Então a gente tem um problema, a gente tem uma epidemia de violência e homens que não se percebem. A gente tem uma naturalização da violência. A gente precisa falar disso. Então, quando nessa pesquisa foi apresentado o que era violência, você já xingou, você já perdeu a paciência e gritou, você já quebrou um celular na parede, já rasgou um documento, esse número foi maior do que 70%. Ou seja, precisamos incluir os homens nesse debate, porque qual é o vetor de violência? São os homens. Da mesma maneira que a gente aprende a ser mulher de uma certa forma, a gente também aprende a ser homem de uma certa forma. E isso foi construído histórica e culturalmente. E aí a gente precisa pensar que o feminicídio, né, que ganha muito destaque no jornal, ou agressão física, é a pontinha do iceberg. Para chegar lá nesse tipo de violência, muita violência já foi naturalizada, como machismo na mídia, videogame, grupos de WhatsApp masculinos que eu pesquisei, recebi até ameaça de morte quando eu pesquisei, quando eu publiquei a pesquisa. Né? O que eu percebi nos grupos de WhatsApp?
uma auto-objetificação e desumanização das mulheres. Meme achando engraçado o feminicídio cometido pelo Bruno Goleiro. Tem uma máxima, né? Na verdade, é uma paródia daquela frase: diga-me com quem andas que eu te direi quem és, diga-me do que ris que eu te direi quem és. Porque tem coisas que não são risíveis. Se isso passa a ser risível, eu estou naturalizando algumas violências, isso é bem complicado, bem violento, né? Então, a gente vai vendo níveis de visibilidade maior ou menor. Mas mesmo casos que são mais visíveis, como estupro, são relativizados. A gente teve o caso da Mari Ferrer, que tinha esperma dentro dela, e mesmo assim, não sei se vocês se lembram, mas foi um vexame daquela audiência. Então, a gente precisa falar disso. O problema da violência não é contra as mulheres apenas do sistema judiciário. E no Brasil, a tendência é pensar que sim. É um problema de todos nós, é um problema da sociedade civil, é um problema da educação. Cada aluno nosso que está estudando, a gente tem a chance de fazer a diferença, de quebrar muitas vezes um elo de repetição que é intergeracional. Então, eu sempre considero a educação o lugar que o Brasil tem possibilidade de ter uma afirmação democrática e de transformação. E a gente tem que pensar nisso. O que dá para fazer, né? E aí, uma coisa importante, então, é a gente pensar como o gênero, como o machismo afeta não só as mulheres, mas os homens. Quais são as principais causas de morte dos homens no nosso país? Principalmente aí, infarto e acidente cerebral. Por que eu estou dizendo isso? Porque homens e mulheres, quando têm a mesma doença, os homens morrem antes, porque o homem aprende a não se cuidar. O autocuidado é entendido como uma coisa que é ligada à fraqueza, parece uma coisa que efemina o cara, é visto como algo negativo, tá? Então as mulheres se cuidam muito mais. E em segundo lugar, acidente de trânsito, suicídio e homicídio. Até no suicídio, a gente tem mais ou menos 4 a 8 casos de tentativa para mulheres para um caso de homem. Porém, um homem, quando escolhe se matar, decide, ele escolhe as formas mais letais. Porque até na hora de se matar, o cabra tem que ser macho. E, em geral, é enforcamento e tiro na cabeça. Então, a masculinidade, gente, é letal. A gente tem um vetor de violência contra mulheres, dos homens uns contra os outros e do homem contra si mesmo. A gente precisa falar das masculinidades. Quando a gente tem um problema como a dengue, a gente faz o quê? A gente só cuida da pessoa que está adoecida ou a gente combate o mosquito? Saúde pública, a gente combate o mosquito. Os homens precisam ser abarcados nesse tipo de evento ou na promoção de transformação, né? E aí a gente tem que pensar, então, uma perspectiva de gênero. E essa palavra tem sido muito mal compreendida, inclusive em certos momentos a gente teve aí municípios tirando até gênero alimentício, não sei se vocês lembram disso. Tá complicado, né? A gente precisa pensar o seguinte, como a própria palavra gênero tem sido usada com acepções e sentidos diferentes. E aqui eu parto de um filósofo que eu gosto muito, que é o Wittgenstein, e ele diz o seguinte, que o sentido de uma palavra é o seu uso. Então imaginem que eu estava numa festa e encontrei Verusca. Final de semana ela estava com vestido com mangas bufantes, são aquelas mangas assim. E eu falei, Verusca, amiga, você está maravilhosa, que mangas lindas. Corta, tô hoje aqui tomando um café com a Verusca ali fora. Amiga, mas que mangas maravilhosas. E aí a Adriana chega e fala, gente, eu comi manga o final de semana inteiro também. A gente ri. Porque se eu acreditar que ela comeu a manga da roupa, é a loucura, né? O que a gente diz? Não, amiga, a gente está falando da manga da roupa. Não existe uma relação necessária e única entre a palavra e o que ela representa. Então, a palavra gênero tem sido usada no Brasil em 3 acepções, que são a ideia de masculinidade e feminilidade, como algumas coisas, em certo momento histórico, trejeitos, hábitos, emoções, são relacionados a um sexo ou outro. Só que isso muda. Por exemplo, século XVII na França, quem usava peruca, maquiagem, brinco, badulaque eram homens, não eram mulheres. Então isso era masculino. O fato de ser uma construção social não deixa de operar efeitos. Hoje a feminilidade ainda é ligada a uma ideia de delicadeza e isso tem impactos reais. O pior impacto que eu considero no tornar-se mulher é a supressão do ódio. Gente, as meninas desde cedo, elas são suprimidas na capacidade da agressividade. E a agressividade, ela é importante. Se ele tá pisando no meu pé, eu falo, ó, tá doendo. Na 10ª eu falo, dá licença, vou ter que empurrar.
Numa discussão pública, dificilmente uma mulher consegue ser agressiva como um homem é. Em geral, as mulheres choram. Isso já é fruto da socialização. Os homens são hiper interpelados à agressividade. Desde cedo ganham uma espada, então às vezes você fura o olho do coleguinha, você vai treinando. Em uma hora você aprende, e estou usando uma metáfora, a empenhar a espada só para provocar medo e respeito. As mulheres, em geral, o que significa o choro? As autoras vão dizer, o choro é a expressão de um ódio impotente. Tá? Então, só para dizer que a construção cultural não é uma efeméride, não, opera efeitos reais através da socialização. A segunda acepção é orientação sexual. Então, as discussões sobre homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade e, por último, as questões de identidade de gênero, as questões transgênero. Por que a gente vai se ater aqui, é meu foco de trabalho, a primeira acepção? Porque em sociedades sexistas, que classificam as pessoas ainda pelo sexo, quando a gente nasce, a gente não ocupa o mesmo lugar. Vou perguntar para as mulheres que estão aqui. Se você tivesse nascido do sexo masculino, a vida de vocês teria sido diferente? Sim ou não? Totalmente, né? Então, isso faz diferença. É a mesma coisa da questão racial. Raça é mera construção cultural. Mas quem é racializado sente o efeito, que uma pessoa branca não tem noção, tá? Então, a gente precisa pensar, ainda usando um binarismo estratégico para entender esses efeitos. Eu espero que daqui a 100 anos, quem estiver aqui, não precise discutir esse tipo de questão. E aí, o que significa gênero? Em países ocidentais ou ocidentalizados, como o Brasil, colonizados, significa que características físicas foram tomadas para justificar desigualdades sociais. O que isso quer dizer? Isso tem a ver com a história do capitalismo. O último livro eu falo muito sobre isso, o livro dos scripts culturais, e com a Revolução Francesa. A partir desse momento, no século XVIII, a diferença sexual, sobretudo a capacidade de gestar das mulheres, fez com que elas fossem relacionadas ao âmbito privado e, sobretudo, uma naturalização do cuidar. É aí que se criou a ideologia do instinto materno e cada vez mais uma sobrecarga desse cuidar sobre as mulheres. Existe uma lógica parecida com o racismo, tá? Nesse sentido de usar uma diferença física, que é uma mera diferença, para justificar as desigualdades. Isso daí é só um exemplo, tá no meu último livro, para mostrar para vocês a diferença da socialização primária e secundária e como tanto a questão da orientação sexual quanto as questões transgênero vão ocorrer ali na socialização secundária e vão dar uma gestalt diferente. Depois, se vocês quiserem, eu posso voltar aí. Bom, o que significa gênero? Existem roteiros culturais que foram histórico e culturalmente construídos, que já existiam quando cada um de vocês nasceu. Mas isso não quer dizer que está estanque, está em transformação, mas não na rapidez que a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria. E que incitam, interpelam a gente de maneira diferente, se você é uma menina, se você é um menino. Por exemplo, nunca dei uma palestra e tinha uma mulher sentada na primeira fila com a perna aberta. Geralmente, quem senta com a perna arreganhada é homem, e é muito mais confortável, é muito mais saudável para a coluna, porque uma das primeiras coisas que a gente aprende é, fecha a perna, você é uma mocinha. Sentar com a perna aberta tem um caráter sexual, no mínimo, para falar o mínimo. Deu para entender isso? Anda direito, menino, para de rebolar, tá parecendo um boiola. Então, se usa a homofobia, a gente vai ser interpelado, não só em termos de punição e de reforço, mas o que a gente tem acesso. Por exemplo, só de colocar um vestido numa menininha e a gente para uma festa de aniversário, tiver uma árvore, todo mundo brincando, os meninos subir, ela não vai poder subir porque vai aparecer a calcinha. Então, isso ocorre de uma maneira tácita. E aí, aqui essa é uma definição da Judith Butler, que é uma autora importante, que eu vejo também várias complicações, né? Tem algumas discordâncias dela, mas a principal é que falta uma teoria do corpo. Então, eu tenho me dedicado nos últimos 8 anos a estudar o embodiment, o incorporamento, sobretudo através das emoções e gênero. Então, gênero não é só comportamento, a gente aprende a sentir de formas diferentes. E a gente vai ver que isso comparece nas situações de violência. Como é que a gente aprende a sentir e a se comportar? Através das tecnologias de gênero. Esse é um conceito desenvolvido por uma semiodicista, morreu ano passado, a Teresa de Lauretis, que quer dizer o seguinte: existem produtos culturais que são não apenas consequência ou um reflexo dos valores de gênero historicamente construídos, mas tem o caráter ativo de incitar.
são pedagogias afetivas. Então, um exemplo que eu gosto de dar, porque casa bem com o tema da violência, é a Bela e a Fera. Uma menina linda que se casa com uma fera. A fera não é só feia, gente. É problemática, é complexada, é grosseira. E com muita dedicação e amor, transforma o perebado em príncipe encantado. Nós, mulheres, somos bombardeadas com esse tipo de tecnologia de gênero. Quantas histórias vocês já não viram da princesa que beija o sapo e o sapo vira príncipe? A gente aprende que depende do nosso esforço transformar o perebado. Quantas histórias vocês já ouviram do príncipe que beija a sapa? Não existe. Homem, se a relação não tá boa, ele cai fora. Querem ver exemplos? E tem muitos dados estatísticos sobre isso. A mulher tem câncer. Ai, meu amor, desculpa, não tô preparado para o seu câncer. Pô, obrigada, né? Eu tô. Ou, nossa, teve um filho com deficiência. Olha, eu não tô preparado para ter um filho com deficiência. Ou é presa, mulher presa, homem não visita. Deu para entender isso? O amor vai sendo construído de uma maneira identitária para as mulheres, como não é para os homens. Homem sofre por amor? Claro, né, gente? Mas mulher sofre não apenas quando tá amando ou tá numa relação, mas quando tá solteira também. A forma como ela é vista, tá? Outro exemplo, a Pequena Sereia, que é um exemplo que eu dou no meu livro. Então, tá lá a Ariel, é uma sereia topetuda, o pai diz assim, não vai em tal lugar, ela não tá nem aí. Ela faz tudo que dá na tenda, é pra frentex, encontra um homem. Aí ela se apaixona, vira uma bestada absoluta, que é isso que o desenho mostra, vai pro fundo do mar barganhar com a Úrsula, que é a bruxa. E o que a bruxa pede em troca para dar um corpo de mulher? A voz. E ela pergunta, mas como é que eu vou conquistar um homem sem voz? E a bruxa começa a rebolar e dizer, para que voz se você tem quadris? E os bichinhos em volta dela cantam, os peixinhos e tal. Homem odeia tagarela, só as bem quietinhas vão casar. Mesmo que você não tenha parado para pensar no desenho, esse desenho vai te constituindo. O que esse desenho como pedagogia afetiva te ensina? Para as mulheres, que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. 2, se você quer ter um homem, você precisa aprender a se calar. E que a sua arma mais poderosa é o seu corpo. Gente, é muito triste. Vocês concordam? A gente vai ter música. Eu fiz pesquisa sobre música sertaneja. Olha esse tipo de camiseta que circula Brasil afora, Game Over, que mostra o homem infeliz porque foi caçado e a mulher vencedora, quando que as pesquisas mostram que o casamento é um fator de proteção para a saúde mental dos homens e é um fator de risco para a saúde mental das mulheres. Temos que falar disso. E para os homens, quais são as principais tecnologias de gênero? Eu botei para todas as idades. 007, que já mudou o ator várias vezes. Gente, é um homem que pula no abismo e não morre, imorrível, né? É um cara que já pegou metade do mundo de mulheres, não brocha, né? O imorrível, imbrochável, completo, né? Mas é um modelo que marcou a vida dos homens, né? Rambo, década de 80, o cara viril, forte, vai pra guerra, o herói. Mas hoje, qual é a principal tecnologia de gênero? É a pornografia. E qual é o problema da pornografia? Não é moral, não é religioso, não vai para o inferno, nada disso. O problema da pornografia é principalmente político-afetivo. Que tipo de emocionalidade tem sido incitado nos nossos meninos e nos homens? Sobretudo a capacidade de objetificação sexual. Isso é demandado o tempo inteiro dos homens. Se você estiver num grupo de WhatsApp e o pessoal ficar mandando nude e você não comentar, você vai ser alvo de bullying. Ih, vou mandar a foto aqui, coisa que o fulaninho não entende, é viado. A carteirinha de pertencimento para o reconhecimento dos outros homens é a capacidade de objetificação. A gente fez pesquisa recentemente, a idade média que os meninos estão consumindo pornografia, 9 anos. E aí, o que acontece? Geralmente, o que a neurociência tem mostrado, vocês vão ver isso, o efeito lá no trabalho, né? O que a neurociência tem mostrado é que a pornografia, ela simplesmente mexe com o sistema de recompensa do cérebro. É igual o álcool. Se você bebe álcool todo dia, você não fica bêbado. Um copo, mas aí você vai ter que tomar 2 copos de uísque, daqui a pouco 3, 10. Então, os meninos começam com sexo, papai e mamãe se excitam, depois precisa crescer, violência, a ponto de meninos de 12, 13 anos estarem se masturbando vendo cenas, por exemplo, de estupro coletivo. Cenas de estupro onde ele está aprendendo que dizer não é dizer sim. Estão entendendo? Mesmo para homens mais velhos, a gente fez entrevistas com vários homens que desenvolveram vício.
e que isso foi muito ruim para a vida sexual deles. Eles não conseguiam mais transar com a mulher normal, real. Então a gente precisa falar disso, tá? Que tipo de emocionalidade tem sido incitada nos homens e nos meninos? Aí exemplos para vocês verem como é cotidiano. Ali foi uma festa de revelação, chá revelação. Aí é uma menina. Nossa, o Ivan passou de consumidor para fornecedor. Gente, brincadeira muito comum, não é? E aí embaixo, cara, prendam suas cabras porque meu bode tá solto. Do outro lado, o pai vai pegar o filho no parquinho, ele tá brincando com a menininha, menina de 3, 4 anos. Aí o pai pergunta: filho, e aquela menina é sua namoradinha? O menino nem sabe o que é namorar, mas ele já entendeu que se ele falar não, aí o pai chega broxa. "Oh", mas se ele fala sim, o pai, oh, meu filhão. Deu para entender isso? Os meninos vão entendendo muito cedo que a relação desejável com uma menina é da ordem da objetificação. E não da parceria, da amizade, solidariedade. A gente aprende muito cedo que lugar nos espera. Isso tudo é do livro de tirinhas, tá? Das masculinidades. Olha essa situação. A mãe acabou, geralmente uma figura feminina, de botar comida na mesa. Aí o menino vai pegar o filho, vai pegar um pedaço do frango, a mãe grita: deixa a sobrecoxa para o seu pai, é a parte favorita dele. O que que as crianças estão aprendendo? Deus. Aí a mãe: arrume a bagunça, seu pai tá chegando. Com a mamãe pode, com o papai não. Deus. Abaixa a TV, seu pai tá lendo. Ah, eu quero todo mundo falando. Deus. E por último, tá o pai jogando videogame com o menino e a menina, a mãe grita: filha, deixa seu irmão jogando com seu pai e vem me ajudar com a louça. Que mulher aqui nunca passou por isso? Eu tinha ódio. O que que o menino tá aprendendo? Que ele não gosta desse lugar, mas que isso espera. E que ele já pode priorizar o desejo e a necessidade dele. O que que a menina aprende? Abrir mão de si para servir. A priorizar a necessidade e desejo dos outros. Gente, até para quando a gente está na gestão, a dificuldade de dizer não, de botar limite, a gente se sente culpada. E o quanto que usam isso. Eu vou voltar disso daí quando eu falar do dispositivo materno. Tá dando para acompanhar? Sim? Então, eu proponho algumas categorias analíticas para a gente entender esse processo de socialização pelo gênero. Então, para as mulheres seria o dispositivo amoroso e materno, e para os homens o dispositivo da eficácia. O que significa o dispositivo amoroso, que cada vez mais eu tenho gostado de chamar dispositivo do amor romântico? Falei para vocês que as mulheres aprendem um tipo de amor que é identitário. Existe uma terceirização da autoestima. A gente é incentivada a ter uma relação com a gente que é mediada pelo olhar de alguém que nos valide, de um homem que nos deseje. Exemplos. Várias mulheres que eu escuto dizendo: tem 2 anos que até saí com os caras do Tinder, mas no outro dia o cara nem me mandou uma mensagem. Às vezes ela achou o cara podre, um perebado, mas ela se ressente dele não a desejar. Deu para entender isso? E aí, tô feia, tô velha, tô gorda, vem todos os ideais que a gente aprende para se avaliar como mulher, tá? Eu criei uma metáfora para a gente entender isso, que é a metáfora da prateleira do amor. Sabe uma prateleira do supermercado? Os objetos não ocupam o mesmo lugar. Essa prateleira nos localiza como mulheres em lugares diferentes. Ela é mediada por um ideal estético, que é branco, louro, magro e jovem. Quanto mais distante desse ideal, pior o lugar. Aí você poderia dizer: eu sou filha da, sei lá, da Xuxa, da Gisele Bündchen, então tô num ótimo lugar. Gente, não tem lugar bom. Cada dia que passa é um passo para trás. Agora existem lugares piores. Primeira coisa, a prateleira é racista. Quem mais sofre preterimento afetivo, objetificação sexual são as mulheres negras. Mas ele é gordofóbico, ele é etarista, ele é capacitista. Deu para entender? E a prateleira cria uma simetria, onde os homens são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Qualquer perebado se acha no direito de nos avaliar. Exemplo, né? A gente, não vou dizer nomes que eu não tenho dinheiro para o advogado, mas assim, a gente teve aí um ministro da Economia que falava da esposa de um presidente que ela era velha. Lembram disso? E ele é o quê, gente? Ele é um menino? Não, ele é velho. Aquele homem que tá na praia com a barriga de chope, que fala: nossa, a mulher tá gorda. Não basta entrar na internet, homens comentando: fulano envelheceu. Aí eu faço questão de entrar, ainda vou fazer um artigo sobre isso. É sobre isso. Ou não vou ficar com a fulana porque ela é rodada. O cara já comeu metade da cidade, tá? O que a gente aprende na lógica da prateleira? Lembra lá da Úrsula mexendo os quadris? Que o maior capital que a gente tem
é o nosso corpo. O Brasil é um dos países que mais se consome intervenções estéticas em todas as classes sociais. Vai do Lancôme ao Jequiti, né? Vai do parcelamento do peito em 5 anos. Mulheres que às vezes não têm dinheiro para o básico, tá? E o que é o sucesso da prateleira? É ser escolhida. Veja, se eu quero ser escolhida, ou eu quero apagar o brilho da coleguinha ou brilhar mais. Isso cria rivalidade entre as mulheres. E quem lucra com a rivalidade, gente? Quem? Quem? Os homens. Vocês já viram a ex e a atual brigando? Aí você fala, gente, deve ser o príncipe. Aí você vai ver um perebado. Mas ele se acha príncipe. Ele acredita que a luta é por ele. Quando, na verdade, a luta é pela chancela. Já que essa autoestima está terceirizada. Não, perebado é maravilhoso, já. Eu mais recebo nas redes sociais é a professora sair com homem, só ficava assim, é o perebado da professora Val. Nomeia, nomeia. Então, essa é uma frase do meu livro que eu acho que sintetiza bastante, que diz o seguinte: na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Homens aprendem a amar e admirar homens e a objetificar mulheres. Então, desafio para os homens aprender a amar e admirar mulheres. Mas não é admirar porque é sua mãe e sua irmã, não. Admirar intelectualmente, profissionalmente, né? E para mulheres também. Uma coisa importante, eu falei para vocês da supressão da agressividade, a gente aprende a se silenciar, nós mulheres, para manter o bem-estar dos outros e das relações. Para de reclamar, amigo, o homem tá difícil. Ai, que mulher encrenqueira, não deixa. A gente engole. Por isso que transtorno mental de mulher em geral é depressão e ansiedade. Tem a ver com implosão psíquica. Os homens se calam por outros motivos. Aí é um desenho do livro que eu vou lançar amanhã da prateleira. Vejam o colorismo, quanto mais preta a pele, menos rosto essa mulher tem. Ela é puro objeto. Quer dizer, ela é vista como alguém que é um buraco, que serve lá para eu transar. Isso apareceu nos grupos de WhatsApp, mas não para assumir, digna de afeto, sabe? Para eu ter uma relação humana, né? E quanto mais você envelhece, mais você migra para trás. Vejam, por que diminuiu a violência contra as mulheres brancas ou o feminicídio e não contra as negras? Quanto pior o lugar na prateleira, mais vulnerável você tá. Porque é mais ou menos, nossa, que bom, esse homem é o salvador. E os homens usam isso. Ah, vai se separar, quem vai te querer? Você é mãe de 3, está velha, acabada. Está gorda, essa barriga mole. Você é preta, você é deficiente. Tudo o que vocês imaginarem para manipular o funcionamento do dispositivo amoroso. Então essa mulher pensa, é ruim com ele, pior sem ele. Não vou voltar para a pista, não vou voltar para a prateleira. Terminar uma relação é ressentido como uma falha. Lembra que a gente aprende que depende da gente mudar o perebado? Então, mesmo quando a mulher sente alívio de sair de uma relação abusiva, em geral ela se questiona: será que eu poderia ter trabalhado menos? Será que eu deveria ter deixado de usar tal roupa? Será que eu poderia ter deixado de ser amiga do fulano? Como se o fracasso da relação fosse um fracasso nosso. Aí é um exemplo de como a prateleira é racista, uma relação interracial, já vi isso demais na clínica. Então, o homem que vai, ele sempre tem uma desculpa para não assumir, não está preparado, mas logo depois ele assume uma mulher branca. Lembrando, então ela é privilegiada. Não, gente, ela é um troféu com maior valor, tá? A gente vai ver que quem avalia os homens são os próprios homens. Quem avalia as mulheres na prateleira são os homens. Mas quem avalia os homens são os próprios homens. Esses são memes que eu coletei. Depois convido vocês a lerem um artigo, vale a pena, sobre os grupos de WhatsApp masculinos. Então, coisas que os homens consideravam risível. O significado da palavra tanto faz, significado da palavra nem fudendo. Eu não vejo graça nenhuma nisso, né? Quem dispensa é exército, sextou. Então, a ideia de que se eu não peguei uma mulher jovem, vou pegar uma mulher velha de madrugada para transar. O dispositivo materno aponta para um borramento histórico que ocorreu nesse momento que eu falei no começo da minha apresentação, que foi ali na época da Revolução Francesa, a mudança do regime do absolutismo, onde as mulheres, pela pretensa capacidade de dar à luz, foram ligadas à ideia de natureza e à vida privada. Houve, então, uma atribuição do cuidar e uma naturalização do cuidar para as mulheres. E cada vez essa atribuição foi sendo maior, né? Então, hoje em dia, as mulheres realmente assim, é algo que pesa muito sobre a gente. E cuidar é uma habilidade humana. A gente tem etnismo no Brasil onde quem pare é a mulher, mas quem cuida é o coletivo. A gente precisa falar disso. Os homens cuidam muito pouco e muito mal. Eu acho que esse também é um desafio para os homens, aprender a cuidar. Achei que... Quanto tempo eu tenho? Já achei que era assim, 5 minutos. Não, né? 13. 13? Não, 20, por favor, pode ser? Bom,
É importante dizer, então, que houve várias mudanças do século XVIII para cá, nessa hiperatribuição do cuidar, inclusive um desserviço das psicologias da própria psicanálise, colocando a mãe como um elemento estruturante da personalidade, da estrutura emocional. Tem uma autora, Paula Kaplan, que fez um estudo nos artigos publicados na APA e ela elencou 72 psicopatologias ligadas à maternidade. Nenhum desses artigos tratava do pai ausente, do pai violento. Então, há uma desresponsabilização dos homens na paternidade. E aí, qual foi a tecnologia de gênero ligada ao dispositivo materno? A ideia de Nossa Senhora. Desafio vocês a encontrarem uma imagem de Nossa Senhora com Jesus no colo, chorando, ela descabelada, cozinhando e falando: não aguento mais esse choro. Toda mãe já sentiu isso, gente. É uma das cores da paleta da maternidade. Vai dormir, daqui a pouco vai dizer: é o maior amor da minha vida, mas faz parte dessa ambivalência. A gente não tem espaço para falar do mal-estar da maternidade. E o ápice dessa cobrança é a maternidade biológica, mas não apenas. Por exemplo, no Brasil já temos 38% de mulheres que não querem ser mães, né? E a gente pensa: escapei dessa, errado. A gente está vivendo um momento de mudança da pirâmide etária e quem vai cuidar dos velhos e dos doentes? As mulheres. A gente está pesquisando, eu estou com uma aluna de pós-doutorado, e isso não é só no Brasil. Quem cuida dos pais são as filhas, raramente os filhos, no máximo eles ajudam com dinheiro. Então, quando você acha, se você não casou e não tem filhos, piorou, porque aí você tem que estar disponível no seu cuidar. A Ana falou uma coisa que acontece no trabalho. Nossa, fulana não tem filho, então ela pode ficar até mais tarde. Então, posso passar mais trabalho. Gente, isso é violento pra caramba, tá? Bom, a maternidade interpela as mulheres de um modo diferente como a paternidade interpela os homens. A maternidade é identitária para as mulheres, como a paternidade não é para os homens. Exemplo: o homem ele é bem avaliado quando ele faz pouco. Se ele for ali no parquinho com o filho no canguru, gente, amanhã ele vai estar com foto no Instagram. Quem é o Rodrigo Hilbert? Uma mulher comum, uma mãe comum, né? E eu brinco: e quem é a mãe narcisista? Um pai comum, porque está na moda, né? A mãe narcisista. Isso tudo leva ao que a gente tem chamado hoje de pobreza de tempo. Grande parte do trabalho, da vida, da gestão mental das mulheres vai estar implicada na gestão tanto da casa, dos filhos, às vezes até das próprias questões do próprio marido, né, do parceiro. E isso tem um impacto na vida profissional, na carreira e, infelizmente, na aposentadoria. Então, existe uma expropriação do dispositivo amoroso e materno. Veja, existe uma feminização de todas as profissões do cuidar, inclusive ser professora, né? Quem é que está na limpeza? Quem é que está nutricionista, psicóloga, enfermeira, técnica de enfermagem? Toda vez que há uma feminização de uma profissão, tem uma precarização das condições de trabalho e do salário. Bom, então os homens lucram com o dispositivo amoroso e materno das mulheres. Os homens podem se dedicar ao seu projeto, enquanto as mulheres cuidam deles, por eles e para eles. Eles podem não cuidar porque estão explorando o trabalho de alguém. E a masculinidade? Os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha, ou seja, o pilar central é a misoginia, é mostrar o repúdio por aquilo que é relacionado às meninas e mulheres. Eu já mostrei para vocês como a objetificação sexual é uma das principais emocionalidades que são incitadas. Há muitas formas de manifestação da misoginia, mas, ao meu ver, a principal forma é a objetificação sexual. É aquele homem que no Dia das Mulheres diz assim: eu sou a favor do Dia das Mulheres porque eu amo as mulheres. Isso não é amor, é objetificação sexual, né? E existe um processo de embrutecimento do tornar-se homem. Os homens são interpelados a se embrutecerem na relação com o próprio corpo. Exemplo, tá um frio de 10 graus aqui em Brasília. Vamos ver quem pula no lago. Essas coisas assim que adolescente faz, já viram? O tempo inteiro botando em limite, competindo com outros homens, né? Na relação com as próprias emoções e na relação com homens e mulheres. Porém, a gente tem que pensar a masculinidade como também tendo hierarquias. A gente tem duas masculinidades subalternizadas que são muito importantes no Brasil, que é a masculinidade negra e a masculinidade gay. Mas o fato de ser um homem negro ou um homem gay não te faz deixar de ser homem. Por exemplo,
Eu pesquisei o mundo gay e é uma coisa impressionante. O mundo gay é mega misógino. Não sei se vocês sabem, como uma pirâmide. Quem é que está lá no topo do mundo gay? O gay que performa como heterotop. E quem está na base? O gay afeminado. São chamados de bicha poque-poque, bicha pão com ovo, que além de ser misógino, é extremamente classista, seria o homem gay afeminado e pobre, tá? Ou seja, o fato de você estar numa masculinidade subalternizada e sofrer, vamos botar assim, subjugação de outros homens, não te livra nem de receber coisas boas da masculinidade, nem de exercer a opressão. E aí, como é que se constrói essa masculinidade? Esse conceito aqui é muito importante, na casa dos homens. Esse é um conceito do Daniel Welser-Lang, um francês, sociólogo. Imaginem uma casa onde os homens têm que cruzar de um cômodo para o outro e são testados por outros homens, ou mais velhos, ou que transaram mais vezes, ou que têm mais dinheiro, ou que têm mais poder. Mas não existe um cômodo final. Então, a masculinidade é sempre dar a prova perante outros homens. E o que gere a casa dos homens é o silêncio cúmplice. Guardem isso. Isso é muito importante. Mulheres aprendem a se calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Homens aprendem a se calar para se manterem bem avaliados perante os pares. Porque quem avalia os homens são os próprios homens. Então, para os homens que estão aqui, se estão num grupo de WhatsApp, recebem lá de homem só, recebem o nude de alguém, você acha aquilo ridículo, fica em silêncio. Você não falou nada, você é cúmplice. Você está numa reunião com professores, tem um professor que é assediador, assedia todo mundo, assedia professor, assedia aluno. Você não fala nada, você é cúmplice. Você tem um amigo que fez um sexo casual, engravidou uma moça, nunca pagou uma pensão, te chama para tomar uma serva no final de semana, vem com um carro novo, você fala que ele é um canalha? Não, você é cúmplice. A gente precisa de vocês no combate ao machismo e à violência contra as mulheres. E o lugar não é o palco, o lugar é o tretando na casa dos homens. Esse é o fronte de guerra, porque a gente não entra lá. E saibam que vocês vão receber o ódio que é direcionado a gente. Basta fazer um comentário no WhatsApp, vocês vão lembrar de mim, mas precisamos que vocês façam. Historicamente, os homens foram aliados importantes da luta, né, das mulheres. Uma coisa importante sobre a violência, isso aí foi fruto de uma pesquisa com homens agressores. Os homens aprendem a terceirizar sua responsabilidade afetiva e comportamental, e as mulheres a se hiperresponsabilizar. Nossa, ele tem ciúmes, vou mudar minha roupa. Quando deveria ser meu filho, vai fazer terapia. Quando você estiver pronto, você volta. Nossa, eu não vou falar, eu vou cortar essa amizade porque ele fica com cara feia e faz tratamento de silêncio, né? Tipo, um mês o cara com a cara fechada, você, meu amor, tá tudo bem. A mulher tentando fazer o trabalho que o homem não faz, né? Com as suas próprias emoções. E quais são as falas dos homens? Isso aí é tudo baseado em pesquisa, tá? Eu não sou ciumento, é excesso de cuidado. Se eu não admito o meu ciúme, como é que eu vou tratar esse ciúme, né? E vou me haver com que meu está implicado nessa emoção. Eu não traí aquela piranha que veio pra cima de mim. Eu não bati nela, foi ela que me provocou. Não sou inseguro, ela que me dá razão. Aí pra gente comparar. Ai, amiga, descobri que ele me traiu. O quê? Pois eu tô com muita raiva, mas acho que ele teve motivo. Não estava dando muita atenção pra ele nos últimos tempos. Lembra que eu falei da hiperresponsabilização e desresponsabilização dos homens? Em cima, ai, gente, eu sou muito ciumenta, mas é porque eu sou insegura e tenho baixa autoestima. Essa aí tem chance de melhorar na vida, né? Embaixo, eu não sou ciumenta, é porque ela me dá motivos. O que gere a masculinidade hegemônica, que está lá no topo, é o dispositivo da eficácia. E os valores do dispositivo da eficácia vão intermediar todas as outras masculinidades. O dispositivo da eficácia é baseado em dois tipos de virilidade, dois pilares: virilidade sexual e laborativa. Dito de maneira sucinta, os homens aprendem que ser um verdadeiro homem é ser um trabalhador provedor e a chancela de sucesso é o status e o dinheiro, inclusive aumenta a chance de acesso a mulheres bem localizadas na prateleira, que é interacional gênero, e a virilidade sexual, ser um comedor sexual. Capacidade de objetificação sexual das mulheres. Ai, que pena, isso aí são homens reconhecendo uns aos outros. Vamos falar um pouco de como é que isso comparece na violência contra as mulheres. Olha só, a gente tem o ciclo da violência, vocês já ouviram falar, né? Que tem lá, o cara briga com a mulher,
e aí é grosseiro, é agressivo, depois pede desculpa, dá rosas, promete flor, leva para jantar e tal. Então, parece que fica no mesmo lugar. Isso mexe com a esperança dessa mulher de que agora vai ser diferente. A coisa mais difícil para sair de uma relação violenta é matar a esperança de que dessa vez ele vai mudar. Só que esse espiral não é no mesmo lugar, ele vai subindo, gente. Então, a tendência é aumentar a tolerância à violência. De maneira que as mulheres vítimas de violência dizem: mas doutor, ele não me bateu, ele só me empurrou. Ele nunca me empurrou, ele só me xingou. Deu para entender isso? Ou seja, vai tendo uma naturalização para a própria mulher vítima de violência. E aí a gente precisa pensar como desnaturalizar, como trabalhar isso na própria educação. Qual é a base da aprendizagem usando a psicanálise? É a transferência. O que é a transferência? Você repete com figuras de autoridades protótipos infantis. Por exemplo, se chegarem e disserem assim: olha, vai vir uma professora aí de Harvard, de não sei o que, aí eu venho, sento, falo um monte de coisa, nossa, a professora é maravilhosa. Aí eu geralmente apareço no Jornal Nacional: professora pilantra, comprou o diploma, uma mentira. Gente, amanhã, se eu tivesse aqui de novo, vocês não vinham. A gente não aprende de qualquer pessoa. A gente aprende de quem a gente dá um lugar especial, a quem o nosso inconsciente concede esse lugar. Então, a transferência vai acontecer em muitas relações. Na psicanálise, você não se trata com um psicólogo e um psicanalista qualquer. Você tem que achar que esse cara entende, que ele vai te ajudar. Só que o que um professor e um analista fazem com a transferência é diferente. Veja, a gente é idealizado como professor, né? Totalmente idealizado. A gente às vezes é colocado lá nos píncaros da glória, como, nossa, sabe muito, maravilhoso. A gente não é essa cocada toda, né, gente? A gente pode ser até boa na nossa área, mas não sou perfeita. A gente sabe, tem chué, tem um defeito, é chata, é sistemática, enfim, só quem convive sabe, não é verdade? Mas veja, a gente tem que gendrar, pensar como os dispositivos participam desse fenômeno que é o assédio sexual de professores homens em relação a alunas. O que acontece na transferência de uma aluna? Ela vem atravessada pelo dispositivo amoroso. Então, quando um professor diz: nossa, que trabalho maravilhoso, você começa a cantar usando a coisa do ensino, essa mulher se sente especial. Deu para entender isso? A transferência abre uma possibilidade de assédio exatamente porque tem gênero que vulnerabiliza muito mais. E os homens atuam na virilidade sexual do dispositivo da eficácia. Eu já dei aula há muito tempo em faculdade particular e eu tinha uma hipótese que eu nunca falei, mas vou compartilhar com vocês, que eu ficava: gente, que eu tenho de amigo feio que vira professor, eu acho que é para pegar mulher. E isso era dito, eu juro. Porque eu sabia umas histórias que eu ficava, eu não pesquisei isso, tá? Mas merecia uma pesquisa. Por quê? Eles usavam a transferência para ser predador sexual. Veja, se você não suporta receber a transferência de um aluno ou de uma aluna sem usar isso de uma maneira antiética, a gente está precisando conversar. Uma das coisas, um dos meus maiores sonhos, inclusive a gente começou a fazer isso na UNB, a gente fez um projeto chamado Maria da Penha vai à Universidade, que é um módulo EAD que está disponível para os gestores, diretores, coordenadores. Meu sonho é que um curso como esse fosse obrigatório em toda a esfera pública. Se você entrou, se você está no estágio probatório, você é obrigado a fazer. Por quê? No Canadá, quando eu fui professora visitante, eu tive que fazer. Porque depois, dependendo dos seus atos, você pode ser exonerado. Você é responsável pelo que você faz. O que a gente percebe dentro do ensino superior? Professores dizendo: eu não sabia disso era errado. Gente, pelo amor de Deus. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. O quanto que é necessário conseguir receber essa transferência e usar a favor da aluna e do aluno, né? É importante dizer que o assédio traz efeitos nefastos. Eu fiz várias entrevistas com mulheres que foram assediadas na graduação e na pós. Muitas abandonaram a carreira. Tinham um sonho muitas vezes de ser cientista, né? Então, assim, o efeito é pior do que em outras esferas, porque às vezes só tem aquele professor naquela área e faz muita gente desistir para não ter que se submeter a um comportamento inadequado, enfim, é uma coisa mal resolvida desse professor.
Bom, eu acho que já falei, aí tem o QR Code, se vocês quiserem a gente publica um livro, eu e a professora Tânia Mara, que é professora da Sociologia, que se chama Panorama das Violências de Gênero nas Universidades Brasileiras e Latino-Americanas. Então esse artigo está lá, e é bem interessante, porque tem pessoas de vários países, né? Das dificuldades, mas também usando projetos ou programas interessantes nesse enfrentamento. Bom, aí é só para dizer, essa foi uma campanha da Defensoria Pública, que o agressor não tem cara. Então, Marcelo é um funcionário exemplar, porém agrediu a esposa. Pedro é um filho atencioso, mas faz chantagem psicológica com a companheira. Evandro é um pai dedicado, mas proibiu a esposa de sair de casa. Fulano é pesquisador, sei lá, um A, mas pode ser um assediador, né? Quem você menos imagina pode ser o agressor. Não se cale. Também, quem você menos imagina pode estar sofrendo violência de gênero. Então, o machismo afeta todas as pessoas, mas é pior para as mulheres. Não há um fora do gênero em uma sociedade sexista. Por isso, desconstruir o machismo e lutar pelo fim da violência contra as mulheres é um desafio para todos nós. Aí são os livros, quem tiver interesse, Saúde Mental, Gênero e Dispositivo e a prateleira eu trouxe. Tem na Amazon, esses 2 livros já viraram best-seller aqui no Brasil. Tem o baralho também, um baralho que foi fruto de 2 anos e meio de pesquisa. A gente validou em 5 estados brasileiros, inclusive aqui em Brasília foi distribuído para todo o ensino médio. É bem legal, baseado né, nos dispositivos. Uma coleção que a gente está encabeçando, que é para criar alternativas de construção identitária para as meninas fora do dispositivo amoroso e materno. Então, além de coordenadora, esse último livro eu escrevi com a professora Ana Miriam, que é filósofa aqui da UNB, sobre a Niede Guidon, maravilhosa. O livro Masculinidade, que é um livro todo em tirinhas e texto, então, de psicoeducação, tá bem legal, é tudo baseado em pesquisa. Esse livro, para quem tiver interesse, para ler sobre a questão dos sentidos de gênero, as mudanças, inclusive eu fiz uma genealogia de mulheres pelas quais a gente está aqui, né? Quem conhece o Lambe de Gouges? Alguém já ouviu falar? Leolinda Daltro, né? São mulheres que permitiram a gente estar aqui, voltar. Então, se eu mostrar uma foto do Freud, vocês sabem quem é, mas se eu mostrar da Leolinda Daltro, não? Estranho, né, gente? A gente precisa construir uma genealogia de mulheres. Então, eu contratei uma ilustradora, o livro está todo ilustrado, tem as mulheres do feminismo negro, feminismo lésbico, ficou bem bonito. E esse livro que vai ser o lançamento amanhã, também todo em tirinhas, aí tem as situações e os pontos identitários do dispositivo amoroso. E ano que vem vai sair, vai ser a trilogia, né, em tirinhas, do dispositivo materno. É isso aí, tem os meus contatos, gente. Obrigada.